Sempre disseram que a porta da igreja era um refúgio para os perdidos, um lugar de salvação. Mas para mim, foi o começo de um pesadelo que se arrastou por anos. Naquela manhã fria de outono, o choro de um bebê foi o que me tirou do torpor. Mas a verdade é que não fui eu quem deveria ter encontrado aquele embrulho. Aquela criança não estava ali por acaso, e quem a deixou, calculou cada detalhe. O destino, ou talvez uma cruel ironia, quis que a pessoa errada abrisse a porta, desencadeando uma série de eventos que mudariam a vida de muitas pessoas para sempre. Ninguém imaginava que aquele pequeno ser, tão indefeso, seria a chave para desvendar segredos tão obscuros e dolorosos. Se você gosta de histórias que prendem a respiração, se inscreva agora no canal para não perder nenhuma. Porque aqui, os finais felizes têm um preço, e você nunca vai saber qual é. Meu nome é Sofia, e durante anos minha vida foi a de uma esposa dedicada, uma dona de casa impecável e uma voluntária ativa na paróquia local. Enquanto todos achavam que eu vivia uma existência tranquila e plena ao lado do meu marido, o reverendo Mateus, eu sabia que a verdade oculta era bem diferente. O brilho nos meus olhos era uma fachada, uma tentativa desesperada de esconder o vazio que a ausência de um filho havia deixado em meu coração. Eu e Mateus tentamos de tudo, mas a vida não nos concedeu a alegria de sermos pais. Essa dor silenciosa era o meu fardo, algo que eu carregava com discrição, mas que moldava cada uma das minhas escolhas. Meu marido, o reverendo Mateus, era um homem bom e devoto, amado por toda a comunidade. Ele dedicava sua vida à igreja, aos fiéis, e me apoiava em tudo. Mas mesmo com todo o seu amor e fé, ele não conseguia preencher o buraco que a maternidade negada abria em mim. Eu tentava me preencher com o trabalho voluntário, com as orações, com a rotina da casa paroquial, mas o desejo de ser mãe era uma chama que nunca se apagava. Eu era a mulher que todos admiravam pela sua resiliência e fé inabalável. Mas por dentro, eu era uma mulher quebrada, buscando um milagre que parecia nunca chegar. Por trás das paredes da sacristia da igreja, eu carregava um segredo que me corroía. Para o mundo, eu era a esposa do reverendo, um pilar da comunidade, sempre pronta a ajudar. Mas por dentro, eu era uma mulher que invejava secretamente a felicidade das outras mães, que se culpava por não poder dar um herdeiro ao meu marido, por não poder experimentar a alegria da maternidade. O problema era mais profundo do que a infertilidade. Eu guardava uma promessa antiga, feita à minha melhor amiga de infância, Helena, que havia desaparecido anos atrás sem deixar rastros. Havíamos prometido uma à outra que, se algo acontecesse a uma de nós, a outra cuidaria de seus filhos como se fossem seus. Eu sabia que Helena estava grávida quando desapareceu, e essa informação era um fantasma que me assombrava. Ninguém sabia desse detalhe, nem mesmo Mateus. Eu investiguei, procurei por ela, mas era como se ela tivesse evaporado. A polícia considerou o caso como uma fuga, já que ela tinha histórico de relacionamentos complicados e uma família disfuncional. Mas eu conhecia a Helena, e ela não abandonaria seu bebê. Eu sentia que algo terrível havia acontecido, e essa intuição me atormentava dia e noite. O mistério de seu desaparecimento e a possibilidade de ela ter um filho em algum lugar era o meu fardo secreto. Tudo mudou no dia em que aquele pequeno bebê foi deixado na porta da igreja. Naquela manhã, eu estava na sacristia, preparando as flores para a missa, quando ouvi um choro fraco vindo do lado de fora. Abri a porta e lá estava ele, um bebê recém-nascido, enrolado em um cobertor. Foi nesse momento que percebi que a minha vida, e talvez a de muitos outros, estava prestes a mudar para sempre. Meu coração de mãe, adormecido por tantos anos, despertou com uma força avassaladora. Mas junto com a emoção, veio uma sensação estranha de familiaridade. O bebê tinha olhos incrivelmente azuis, os mesmos olhos de Helena. Uma onda de reconhecimento e pânico me atingiu. Seria ele o filho de Helena? A possibilidade parecia absurda, mas a conexão era inegável. Levei o bebê para dentro, meu marido chamou a polícia e a assistência social, como manda o protocolo. Mas eu já sabia que não o entregaria tão facilmente. Eu me apeguei a ele instantaneamente, e o medo de que ele fosse levado me consumia. Aquele bebê não era apenas um desconhecido abandonado. Ele era a materialização de um mistério que eu carregava há anos. Nada mais seria como antes. Eu não podia mais ficar parada. Então, comecei a lutar para ficar com o bebê. Meu marido, Mateus, que sempre sonhou em ser pai, se apaixonou pelo pequeno anjo assim que o viu. Demos a ele o nome de Gabriel, mas o processo de adoção era burocrático.
E a assistente social, doutora Lúcia, era rigorosa e desconfiada. Ela questionava a nossa motivação, nossa idade, e parecia sempre buscar um motivo para nos negar a guarda. Eu observei cada detalhe de seu comportamento. Ela era fria, calculista, e me olhava com uma desconfiança que ia além do profissionalismo. Aos poucos percebi que doutora Lúcia estava agindo de forma estranha. Ela parecia ter um interesse pessoal no caso de Gabriel. Comecei a investigar sobre ela, discretamente, usando os contatos que fiz ao longo dos anos na comunidade. Descobri que ela tinha uma irmã que havia desaparecido misteriosamente há muitos anos, e que essa irmã também tinha um filho que nunca foi encontrado. A história parecia ter ecos da minha própria dor com Helena. Comecei a desconfiar de que doutora Lúcia não era a pessoa certa para cuidar do caso de Gabriel. Ela não estava apenas seguindo as regras, ela estava usando seu poder para benefício próprio. Observei seus hábitos. As visitas frequentes a um orfanato específico, as conversas secretas ao telefone, o nervosismo quando eu mencionava Helena ou o passado. Aos poucos, uma estratégia começou a se formar em minha mente. Eu precisava provar que ela não era confiável. Busquei a ajuda de uma amiga advogada, Ana, que era especialista em direito da família. Compartilhei minhas suspeitas, e Ana me orientou sobre como coletar provas sem levantar suspeitas. Fui atrás dos registros de hospitais da época em que Helena desapareceu, procurando por nascimentos ou internações que pudessem estar ligadas a ela. Consegui cópias de prontuários antigos com a ajuda de uma enfermeira aposentada que era minha amiga na igreja. Encontrei um prontuário de uma mulher com características físicas semelhantes às de Helena, que havia dado à luz um bebê na mesma época do desaparecimento dela, em um hospital de outra cidade. A cada nova descoberta, a teia de mentiras se tornava mais complexa. O nome no prontuário não era Helena, mas havia uma anotação de identidade falsa. Aos poucos, percebi que doutora Lúcia não estava apenas dificultando a adoção de Gabriel. Ela estava tentando encobrir um crime. A minha única forma de sobrevivência, e a de Gabriel, era desmascará-la. Naquela noite, à véspera da audiência final para decidir o futuro de Gabriel, percebi que era agora ou nunca. Eu havia reunido provas suficientes para levantar sérias dúvidas sobre a conduta de doutora Lúcia. Os prontuários, os registros de chamadas dela para um orfanato clandestino, as anotações do orfanato sobre bebês de origem desconhecida que se encaixavam na descrição de Gabriel. Se eu levasse essas provas à justiça, poderia perder a guarda de Gabriel, pois seríamos vistos como parte interessada que manipulou o caso. Mas se eu não fizesse nada, doutora, Lúcia poderia se safar com seus crimes e Gabriel seria entregue a um orfanato. Talvez até para o orfanato clandestino que ela parecia favorecer. Com o coração apertado, Mateus e eu decidimos correr o risco. Na manhã seguinte, na sala de audiência, o ambiente estava carregado de tensão. Doutora Lúcia, com sua postura impecável e rosto impassível, parecia confiante em sua vitória. Quando chegou a nossa vez de falar, Mateus, com sua voz calma, mas firme, começou a apresentar as evidências que havíamos reunido. Ele falou sobre a identidade falsa no prontuário, sobre a ligação entre o orfanato clandestino e doutora Lúcia, e sobre a nossa promessa a Helena. Doutora Lúcia tentou nos interromper, alegando calúnia e difamação, mas a juíza, uma mulher experiente e atenta, permitiu que continuássemos. Foi então que Mateus tirou do envelope uma foto antiga, amarelada pelo tempo. Era Helena, sorrindo, ao lado de doutora Lúcia. Helena e Lúcia são irmãs, disse Mateus, sua voz ecoando na sala. Helena era a irmã desaparecida de doutora Lúcia, e o bebê Gabriel é o filho dela. O choque tomou conta da sala. Doutora Lúcia empalideceu, seus olhos se arregalaram. Ela tentou negar, mas as provas eram esmagadoras. Os prontuários, os registros telefônicos, tudo apontava para uma única verdade. Doutora Lúcia havia orquestrado o abandono de Gabriel na igreja, esperando que ele fosse parar no orfanato clandestino que ela controlava, para depois adotá-lo e apagar qualquer vestígio de sua irmã e do escândalo que a gravidez de Helena representava para a família de bem da doutora Lúcia. O pânico de doutora Lúcia era palpável. No fim, a justiça prevaleceu, mas o caminho até lá foi doloroso. Doutora Lúcia foi afastada do seu cargo e enfrentou um processo legal por manipulação e abuso de poder. Gabriel foi temporariamente colocado sob a guarda do Estado, mas Mateus e eu, com a ajuda de nossa advogada Ana, lutamos incansavelmente para adotá-lo. Levou meses de audiências, depoimentos e uma análise profunda de nossa idoneidade.
Mas finalmente, Gabriel foi legalmente nosso filho. A emoção de ter aquele pequeno ser em nossos braços, sabendo que ele era o filho da minha amiga, era indescritível. Meus dias deixaram de ser preenchidos pelo vazio, e pela primeira vez, eu me senti completa. A tristeza pela perda de Helena ainda existia, mas a alegria de ter Gabriel em nossas vidas transformou a dor em esperança. Descobrimos através das investigações que Helena havia sido vítima de um relacionamento abusivo e que, ao descobrir a gravidez, fugiu para se proteger. Ela havia deixado o bebê na igreja com uma carta secreta, endereçada à mulher que ama a Deus, pedindo que cuidasse de seu filho. A carta, que a doutora Lúcia havia interceptado e escondido, foi finalmente encontrada e confirmou o que eu sentia. Helena confiava em mim. O pai de Gabriel, um homem que também havia sido enganado por doutora Lúcia e por outros criminosos, foi encontrado, e após um período de luto e reflexão, concordou que Gabriel deveria permanecer conosco. Ele se tornou uma figura presente na vida do filho, mas reconheceu que o nosso lar era o melhor para Gabriel. Foi assim que descobri que o amor pode surgir de onde menos esperamos, e que a família pode ser construída de diferentes formas, unida por laços de amor, promessa e resiliência. Hoje eu sei que nem toda porta da igreja leva à salvação, mas pode ser o começo de uma jornada inesperada. Porque no fim, a mulher errada abriu a porta, mas a pessoa certa abraçou um destino que a esperava. Gabriel não foi apenas um bebê abandonado. Ele foi o milagre que nos trouxe a verdade, a justiça e a família que sempre sonhamos. E a minha promessa a Helena, finalmente cumprida, se tornou a maior prova de que o amor verdadeiro transcende todas as barreiras. Até a próxima história.